Oiê! Sejam muito bem-vindas ao meu canal, onde você aprende branding na prática e sem sofrer. Eu sou Nubia Camargo e toda semana eu vou estar aqui com vocês para compartilhar um pouco sobre o mundo do branding, focado em empreendedoras, profissionais liberais e pequenas empresas. Vou mostrar na prática como que ele pode te gerar vendas e mais reconhecimento profissional, alinhando o seu negócio com a sua comunicação de marca e assim você ter uma comunicação mais assertiva. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como construir a sua persona na prática. Aquela mesmo que tanto se fala, mas que quando é para descobrir e colocar no papel, gera um monte de dúvidas. Vamos lá então? Persona, avatar, público-alvo, pessoa inventada, personificação, o que será tudo isso? Primeiramente, todos esses jeitos de falar te levam ao mesmo lugar, que é o quê? É conhecer profundamente a sua audiência, o seu público ideal. Ah, tá, mas eu entendo, eu atendo todo mundo, não quero excluir ninguém não, o cliente que vier para mim não é melhor? Nem sempre. Já aconteceu com você de pegar um trabalho e aquilo que você sempre é craque, que sempre deu super certo, seu negócio sempre vai bem, começa a dar uma enroscada? Parece que falta comunicação, que o negócio não flui. Você fica pensando, o que tá acontecendo, gente? Sempre deu certo, por que dessa vez não tá rolando? Eu te digo, gente, a maioria das vezes é uma questão de alinhamento de público. E a ideia de conhecer seu público ideal não é não atender esses públicos, é alinhar sua comunicação para que a maioria dos seus clientes sejam direcionadas e aprovem a forma que você trabalha, seus valores, sua personalidade. E os outros que vierem por tabela, por exemplo, quando chegar já vão saber desses atributos também, e aí tudo fica mais fácil. Tudo isso vai te ajudar a diminuir os problemas que surgem de comunicação, vai te ajudar a ter mais clareza, vai te ajudar a dar mais transparências nas negociações. Tá, mas eu não preciso de mais cliente, eu já estou satisfeita com os meus clientes, eu já conheço, já atendo eles há anos. Que mais que eu posso fazer? Tá bom assim? Olha, pode ser que sim. Se você não deseja expandir sua empresa, se você não corre o risco de seus clientes procurarem outro profissional, se você não precisa melhorar, fazer melhorias no seu negócio, está satisfeita com tudo do jeito que tá, tem certeza de que nada vai mudar, que você não precisa fazer mais nada, vou te contar uma coisa, gente. Você não precisa de branding. Mas vamos combinar que esse cenário a longo prazo é quase impossível, né? Se você já tem clientes e está satisfeito com eles, o que você pode fazer é mapear e entender quais são os padrões que eles têm em comum. O que eles têm em comum, porque assim você pode direcionar sua comunicação para as novas pessoas com o mesmo perfil que eles e atraí-las de forma mais assertiva, porque você já conhece o tipo de público que você trabalha. Quando eu comecei a Nuca, aqui, o meu estúdio, eu também senti vontade de atirar para tudo quanto é lado, pegar o cliente que aparecesse, mas eu fui percebendo que não era assim uma estratégia inteligente, porque eu gastava muito mais energia fazendo isso do que nichando meu trabalho, meus clientes, e aí por isso, quando eu percebi, eu decidi rever o meu processo. Atirar para tudo quanto é lado deixa esse tiro com menos força, porque você não tem um alvo, você só sai atirando, sabe? Quando você direciona seu objetivo e mira num lugar só, a chance de você acertar é muito maior. Então, eu comecei a mapear meus clientes e o que eles tinham em comum. E foi assim que eu entendi que minha comunicação era muito mais direcionada para vocês, para empreendedoras, profissionais liberais e pequenas empresas, do que para grandes empresas multinacionais, por exemplo. Eu percebi que minhas clientes, na grande maioria, são mulheres, e por isso a maioria das vezes você vai me ver falando no feminino para vocês, mulheres. Sei também que o público, na maioria das vezes, é acima de 25 anos. Sabendo disso, por exemplo, eu não preciso inserir na minha fala coisas muito jovens, muito jovens, dancinhas e tudo mais. Eu também não seria uma boa estratégia, por exemplo, eu usar elementos infantis na minha comunicação. E tem outra coisa também, gente, que ajuda demais quando você conhece seu público. Se mais pra frente você entender que precisa expandir a sua comunicação, quiser utilizar tráfego pago, ou campanha de marketing offline, enfim, você quer divulgar em algum outro lugar, adivinha onde você vai descobrir os melhores lugares para fazer sua divulgação? Ou para quem os veículos devem entregar seu anúncio? Exatamente, com o direcionamento do seu público-alvo. Por isso, gente, para quem deseja inserir o brand no próprio negócio, o estudo do público é muito importante. Da forma que eu trabalho, ele faz parte do meu pilar de negócios, que é a primeira base onde eu atuo quando eu vou falar de brand para minhas clientes.
Essa parte que eu falei pra vocês de colocar energia pra tudo quanto é lado e a gente não focar, né, num lugar só, ela fala muito aqui, ó, nesse livro do essencialismo. É muito legal esse livro, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Ele fala bastante de como direcionar a sua energia para as coisas assim de maneira mais assertiva e focar realmente aonde é essencial, tá? Então aqui eu deixo essa indicação, depois eu coloco aqui no link mais informações sobre esse livro, tá bom? Então, a primeira coisa para começar a construir sua persona é dedique-se um tempo para fazer isso e lembre-se de que você não está escrevendo em pedra. O que isso quer dizer, Núbia? Faz o seu melhor e coloca no papel tudo que você sabe sobre o seu cliente ou o seu futuro cliente e coloca tudo que eu vou te ensinar aqui agora, tá? Tudo. Você vai colocar tudo, estruturar e organizar essa base para depois, numa outra etapa, você começar a direcionar sua comunicação para esse público que você definiu. Com o tempo, e eu falo, com o tempo, você vai amadurecer sua comunicação, seu negócio, sua identidade. E como qualquer amadurecimento, você vai precisar revisitar esse público para ver o que ainda está fazendo sentido, o que não está. Pode acontecer de, com o tempo, seu público mudar completamente? Pode. Isso vai depender da jornada que seu negócio vai seguir. Por isso que eu falo, faz o seu melhor para o seu momento atual. Agora, tá bom? Beleza? E um último argumento para você não deixar esse estudo de lado, que é não menos importante, qualquer curso, consultoria, mentoria de marketing, de vendas ou o que você fizer, eu te garanto, qualquer uma das primeiras coisas que eles vão te perguntar é qual é o público que você quer atingir. Então, minha gente, vamos ao que interessa, se prepara para as oportunidades que podem aparecer, faz esse estudo com calma e bora para o primeiro ponto. A primeira coisa que você precisa mapear são os dados demográficos do seu cliente, que são os dados mais gerais desse público. O ideal é você mapear localização, idade, sexo, profissão, formação, dependendo também do nicho, orientação política, religião, classe social. Gente, eu quero falar um pouco sobre classe social. É muito importante, quando eu pergunto para minhas clientes, eu pergunto, né, qual é a classe social que elas querem trabalhar, com quem que elas querem falar, né, negociar, e elas falam que é a classe A. Mas será mesmo? Gente, a classe A, ela corresponde a menos de 2% da população brasileira. Será que é só eles que têm poder de compra? Muita gente acha que só a classe A pode ter dinheiro para gastar, o que é uma grande mentira. As classes mais baixas também têm poder aquisitivo de compra. E independente da classe, as pessoas só vão abrir a carteira se elas enxergarem o valor e o benefício da sua oferta. Então, analisa direitinho se realmente a maioria do seu público tem uma renda acima de 20, 30 mil reais por mês para considerar que seu público é classe A, tá bom? E outra coisa, se você optar por nichar por classe social, o importante é que você esteja presente no dia a dia da classe que você escolher. Por que eu falo isso? É muito difícil a gente conseguir analisar de fora de um cotidiano que a gente não vive. Como que a gente vai entender os problemas, dificuldades, necessidades? Eu, por exemplo, eu não saberia dizer quais são os problemas diários de uma pessoa que vive numa comunidade, por exemplo. Que são problemas, assim, extremamente importantes e que se eu for com o meu olhar de fora, da meu ponto de vista, eu vou ser totalmente leviana nas informações. Da mesma forma, eu também não saberia dizer quais são os problemas do dia a dia de uma pessoa de classe A, que vive de renda, que não precisa acordar necessariamente todo dia para vender seu trabalho, ir para correria, conseguir pagar suas contas, para poder manter sua vida. Eu nunca vivi assim, gente. Eu sei, eu sempre tive aqui na labuta no dia a dia. Como é que eu vou opinar? Não consigo nem opinar. Não tem como imaginar. Então é isso que eu quero dizer. Se você deseja nichar seu público por classe social, na minha opinião, é importante que pelo menos você frequente a classe social escolhida, porque aí você vai estar ali no dia a dia vendo o que acontece. E outra coisa, se você já tem clientes, analise a maior base possível dos clientes ativos, né? Pra você pegar essas informações que estão lá. Não adianta você falar, eu tenho esse cliente aqui, ó, ele mora aqui, ele tem essa idade, ó, tá nesse lugar aqui, ó, fechou, é isso que eu quero. Uma amostragem só não vai fazer efeito nenhum, você vai estar fazendo um trabalho mal feito, tá? Então, assim, você tem que identificar essas etapas para que depois, no segundo momento, a gente consiga ainda
melhorar essas informações. E aí, ainda falando de público que você já tenha, você pode até querer mais clientes como essa pessoa, por exemplo, que você viu. Mas agora que a gente está na etapa de identificação, você primeiro identifica quem já está, para depois pensar no que precisa ser feito para mudar, para conseguir mais desses clientes e tal. Se você não tiver cliente, você pode criar uma base naquilo que deseja, mas que seja possível no atual momento. Lembra de ser honesta com você mesma, sempre trazer para sua realidade atual. Não adianta você sonhar se você não consegue chegar lá agora, tá? E eu gosto de deixar claro isso para vocês, principalmente para quem está começando, porque muitas vezes a gente não enxerga o desafio que é atender clientes maiores. Por exemplo, a gente às vezes sonha em atender multinacionais, grandes empresas, e não sabe o desafio que é para chegar lá. Então, por exemplo, você sabia que uma grande empresa demora, em média, ali 90 a 120 dias para poder pagar com nota fiscal? Agora me fala, que profissional pequeno, que está começando agora, que não tem caixa ainda, consegue esperar 4 meses para receber? Não tem como, né, gente? Outra coisa, muitas empresas grandes, quando fazem negociações, elas incluem uma cláusula que chama lucro cessante. Sabe o que quer dizer? Que se por algum motivo houver atraso no recebimento do material, do serviço, se isso prejudicar de alguma forma a venda deles, o fornecedor tem que arcar com o prejuízo. Ou seja, dependendo do tamanho da empresa que você trabalhe, se der algum problema na produção deles, você pode falir a sua empresa em poucas horas. Imagina uma produção de cerveja ficar parada por 1 hora. Por isso que muitas empresas grandes nem consideram fornecedores pequenos nas negociações, porque não é viável nem para ambas as partes. Eles não vão ter segurança e nem a gente. Então analisa realmente se o seu negócio atual comporta o público que você deseja atingir, e se ele não comportar, volta um passo para trás, pensa o público que você consegue atender hoje. Você pode até ter visão de futuro para começar a atender esses clientes, mas sempre foque no que é possível hoje, tá bom? Então comece a fazer esse exercício e mapeie os dados dos seus clientes. Uma outra informação para quem já tem um negócio funcionando é que o ideal é você construir essa base e pegar esses dados aos poucos, conforme você atende esses clientes. Entrou um cliente, você já anota os dados. O ideal também é que você use alguma ferramenta de CRM ou de dados para que você possa trabalhar essas informações. Porque não é só pegar o dado, gente, a gente tem que analisar o dado, tá? CRM, para quem não conhece, é Customer Relationship Manager, que são ferramentas que ajudam você a trabalhar de forma customizada esse cliente. Ela é uma ótima ferramenta de trabalho para você começar a trabalhar esses dados. Você pode usar uma ferramenta que praticamente todo mundo tem acesso no computador, que é o Excel. E se você só escrever os dados, por exemplo, no caderno ou no Word, não vai dar muito certo, porque você não consegue gerar relatório de forma fácil neles, você não consegue analisar. Então, assim, eu não vou me estender muito aqui nessa parte de manipulação de dados, mas se esse assunto te interessa, se você quer ouvir mais sobre isso, me comenta aqui no canal que eu posso trazer mais ferramentas e comentar mais sobre esse assunto num outro vídeo, tá bom? Depois, então, que você terminar de identificar esses dados demográficos, vai chegar a hora de você dar uma aprofundada. Nesse momento, já deve ser possível você enxergar alguns padrões. Eu atendo mais pessoas de tal idade, eu atendo mais esse sexo, eu atendo eles na mesma proporção, eles moram aqui nessa região. E aí você vai fazendo isso de ponto a ponto das coisas que você mapeou. Quero falar aqui pra vocês também que não adianta nada só planilhar, gente. Contratar a melhor ferramenta, você usar o CRM melhor do mercado, se você não analisar esses dados. Só na análise de dados que você vai conseguir pensar estrategicamente coisas para melhorar os resultados, tá? Depois que você identificou tudo isso, chegou a hora de você começar a falar a língua do seu cliente, que é exatamente aonde você vai conseguir se diferenciar da sua concorrência. Você agora precisa entender o cliente de verdade, entender aonde o seu calo aperta, onde que o sapato aperta, sabe? O calo dele aperta. E como que você vai fazer isso? Entender o seu cliente, o que ele valoriza, o que ele faz no dia a dia, o que ele consome no dia a dia de trabalho, o que ele consome nas horas de lazer, quais são suas metas, qual o seu maior sonho, quais marcas que ele costuma consumir, quais são suas maiores dificuldades de atingir as metas que ele tem, quais são seus sonhos, como que o seu negócio pode impactar ele positivamente, o que ele incomoda, por que ele não resolve esse incômodo, o que ele quer, por que ele ainda não alcançou o que ele quer. Isso tudo, gente, precisa ser entendido para que você consiga de verdade entrar na cabeça do seu cliente.
você precisa pensar em pelo menos, de tudo isso que eu falei, uma resposta para cada uma dessas perguntas. Pelo menos uma. Então, por exemplo, no caso do meu negócio, eu sei, por exemplo, que minha persona valoriza independência financeira, liberdade para administrar o próprio tempo, autonomia para fazer as coisas, tecnologia, ela valoriza livro, rede social, marca pessoal. No dia a dia, por exemplo, a rotina dela é trabalhar, então ela não é uma classe... lembra que ela não vive de renda. Ela gosta de pedir comida delivery, ela gosta de produtos da Apple, gosta de zapear redes sociais, gosta de algumas autoridades do seu nicho, sonha em ser reconhecida no nicho de mercado igual a essas autoridades, quer aprender técnicas para vender mais, pesquisa sobre branding, deseja começar a postar mais sobre o negócio dela, ouve podcast, assiste o YouTube, gosta de passear em livraria, cafeteria, o que mais? Consome curso, mentoria, curso online, curso sobre lançamento, de negócios, gosta de ver série, gosta de ver filme, gosta de ver marcas que aplicam branding. Enfim, gente, eu já fiz esse exercício, eu sei que é uma parte densa, mas é que meu negócio precisava disso, precisava que fosse feito isso para eu poder ir melhorando ele aos poucos e ir conversando de fato com quem eu quero falar, né? Eu aposto que vocês aí, a maioria gosta das coisas que eu falei. Pode ser, eu não gosto de filme, tudo bem, mas assim, é um padrão, né? A grande maioria gosta disso que eu tô te falando, porque eu fiz esse estudo. Então, lembra, gente, aqui não é uma escola, tá? Não tem nota, não tem velocidade. Isso tudo é para ser feito para que você venda mais, para que você consiga ter uma comunicação melhor, de forma mais assertiva. E se eu consigo fazer, você também consegue, né? Conhecendo mais seu cliente, eu tenho certeza que você vai, que eles vão te reconhecer como uma pessoa de referência, de autoridade, porque eles vão sentir que você entende eles de verdade. E aí, depois que você fizer isso, você acha que acabou? Não, gente, não acabou ainda, tá? Eu volto a dizer, eu sei que é uma parte densa, que demanda bastante energia, bastante concentração, mas é também uma das partes mais importantes de qualquer negócio. Reserva um tempo diário para você fazer isso na sua agenda. Mais ou menos uma semana você consegue fazer tudo isso, tá? Com tempo e estruturar de forma legal. Depois que você responder pelo menos uma resposta bem elaborada para cada uma dessas perguntas aí de cima que eu falei, se você conseguir mais, maravilha, tá? Depois você vai continuar mapeando esse cliente e se aprofundando cada vez mais. Agora, você precisa olhar para as dores, desejos e objeções da sua persona em relação ao seu negócio e à sua oferta. Mas essa parte, gente, não pode ser só uma de cada. Dor, desejo e objeção tem que ser no mínimo umas 10 de cada para começar. Essa parte é a que mais demanda, que você vai querer pular. Tem gente que acha um saco fazer, mas eu te garanto que se você estudar esses pontos, você vai estar na frente de muito concorrente, que só fala com o cliente de forma superficial. Isso você vai começar a conhecer muito mais profundamente o seu cliente. Essa parte, gente, ajuda demais na hora da comunicação, da criação de conteúdo, na hora das vendas, porque você consegue direcionar naquilo que tá pegando no seu cliente. Sabe aquela dorzinha ali que tá ali? Você consegue falar direto ali com ela. Se você tá esperando pra ter tipo, uma virada de chave, gente, uma delas é essa. Quanto mais você se debruça para fazer com qualidade essa construção da persona, mais você vai ter argumento, ferramenta para trabalhar em cima dela e mais profunda será a sua comunicação e o seu dossiê de marca. Lembra sempre que quando você cria um dossiê de marca, você para de deixar tudo aqui assim ó, na sua cabeça e começa a ter uma atitude estratégica na sua marca. Porque se você não fizer isso, você vai esquecer, não vai conseguir se aprofundar em nada, e quem não tem aprofundamento não tem estratégia nenhuma, não tem jeito. E aí, gente, quando você começa a criar seu dossiê de marca, você começa a clarear sua comunicação e a falar melhor sobre o seu negócio, sua marca. Porque o seu público começa a te conhecer mais e você começa a conhecer mais eles, a coisa fica mais aprofundada, você consegue mostrar melhor sua oferta, como que você pode ajudar os problemas reais dele, direciona ele, porque vai gerar muita mais conexão, ele vai se sentir muito mais próximo de você. Então agora que você entendeu o que precisa ser feito, mão na massa. Você já tem muito trabalho pela frente, agora realmente você tem que pegar e fazer, tá? Sabe quando você pode começar a fazer isso? Agora mesmo. Branding, gente, começa quando você está disposta a se debruçar em cima do seu negócio e conhecer a sua marca de verdade. Depois que você definir sua persona, pega uma etiqueta, escreve como que ela é, cola no computador, cola no seu celular,
toda vez que você for criar conteúdo, produzir um produto, criar uma oferta, mandar uma proposta, enfim, você vai estar falando direto com ela. Você olha para essa etiqueta e direciona a sua comunicação para ela. Eu fiz isso nesse vídeo, tá, gente? Lá no comecinho, quando eu me apresentei, que eu falei que eu vou compartilhar um pouco sobre o mundo do branding focado em empreendedoras, profissionais liberais e pequenas empresas, a minha persona tá aqui, ó, na minha frente, tá? Minha câmera aqui, eu já enxergo essa pessoa. Tudo isso que eu acabei de falar faz parte da construção do seu brand na prática, do seu dossiê de marca. E o público é uma das partes mais importantes dele. Certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Me conta como que você recebeu esse material. Se você quiser mandar dúvidas, deixa seu like aqui também se você gostou do vídeo para me ajudar a crescer o conteúdo aqui do canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ser avisada sempre que tiver vídeo novo. Quero ver você fazendo isso na prática, tá, gente? E vai ter brand na prática, assim, toda semana. Então não deixe de se inscrever, compartilha com as outras profissionais que estão construindo os negócios delas assim como a gente. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!